Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu e em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos reis, tome o teu lugar, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor. Reunimos-nos aqui para adorar Ele que venceu, em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos reis, tome o teu exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui.
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e com todas. Digno de louvor é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Mais uma vez juntos, e nessa oportunidade eu quero convidá-lo a juntos pensarmos nesse momento determinante da vida daquele que foi o maior missionário do cristianismo, o apóstolo Paulo. Nós temos no livro de Atos vários registros dos atos da igreja, dos apóstolos, e alguns até dizem atos do Espírito Santo. Porém, no capítulo 9, nós temos um momento que determina um divisor de água na vida de um religioso, de um homem temente a Deus, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, que tem uma experiência com Deus. E eu gostaria de fazer a leitura e gostaria que você acompanhasse. Diz assim o texto, a partir do primeiro versículo: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver. Não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam o teu nome? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Esse texto registra a história inicial da jornada cristã do tão conhecido apóstolo Paulo, o maior escritor de livros da história, aquele que já vendeu mais livro no mundo, várias cartas, várias reflexões, instruções, doutrinas, teologias, que hoje servem de base para a igreja cristã. Ele é conhecido no capítulo 9 como Saulo, depois dessa experiência, depois de um determinado tempo
na sua trajetória discipular, formacional. No tempo de Deus, há uma mudança do seu nome. Ele nasceu em Tarso, é uma cidade da na Cilícia, situada na Ásia Menor, atualmente ao sul da Turquia. Provavelmente nasceu uns 10 anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo, pois na morte de Estevão, ele é mencionado como um jovem. Ele cresceu dentro da doutrina judaica, dentro da religião judaica, e como ele era zeloso pela lei, se destacou entre os seus pares, e era ferrenho defensor da lei mosaica, fazendo parte de um conhecido partido religioso chamado fariseus. Tinha cidadania romana, e em determinados momentos da sua trajetória ministerial, ele toma mão desse direito de, como cidadão romano, defender-se diante do imperador, diante das afrontas, diante das acusações e das condenações que sobrevieram na sua jornada missionária. Essa cidadania, ou ela foi comprada, ou ela foi recebida. Ele foi criado, como eu disse, numa família judaica, e aí ele cresceu debaixo desse conhecimento judaico, e essa família era muito devotada. Família da tribo de Benjamim, recebeu ele profunda instrução, e tornou-se ferrenho defensor da lei de Deus. Ele se descreveu e se descreve com, a Bíblia o descreve ele mesmo, falando como Hebreus de Hebreus, zeloso da lei, de sua fé, e ele foi aluno do mais famoso rabino da época chamado Gamaliel. Existe o registro que ele foi circuncidado ao 8º dia, isso em Atos mesmo, zeloso em cada ponto da lei mosaica. Isso também está em Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele estava inserido em um sistema religioso predominante da época e profundamente rigoroso, que não aceitava nenhuma forma de construir um conhecimento de Deus a não ser o que era propagado pelo judaísmo daquela época. Ele era um judeu puro sangue, era um homem devoto, amante dos princípios judaicos, de maneira que ele era capaz não só de fazer parte de todo o martírio que se estabelecia contra os discípulos de Cristo, mas também contribuir para a morte. A Bíblia diz que ele assolava, ele chegava na casa e arrastava os cristãos. Mas nós começamos a conhecer, primeiramente, sobre este homem, este jovem religioso, lá no capítulo 7, versículo 58 de Atos. É a primeira menção do seu nome. E diz o texto o seguinte: expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso o texto relata sobre o momento em que Estevão estava sendo indagado e depois sendo apedrejado, e quando ele morre daquela maneira trágica, aos pés de Saulo caem as capas de Estevão, e está ali aquele jovem participando, sendo cúmplice daquele momento, e a cada dia ele era movido no intuito de perseguir aqueles que eram conhecidos não como cristãos, mas conhecidos como do caminho, porque inicialmente os discípulos de Cristo são conhecidos como aqueles que eram do caminho. E Paulo, no seu espírito, o espírito de Paulo, quando você vai estudar sobre a personalidade de Paulo, a pulsão de Paulo, você percebe que ele era regido por um espírito de morte, um espírito de ódio, de condenação de tudo aquilo que se opusesse
ao entendimento que ele tinha de que aquilo que ele abrigava naquele momento provinha de Deus e era um projeto de Deus para a vida dele. Nós sabemos que Deus começa toda a história de redenção humana a partir dos judeus, mas chega um determinado momento que o povo de Deus fica sem ouvir a voz de Deus por 400 anos, e depois desses 400 anos, Deus levanta João Batista para ser o precursor, para anunciar que a promessa de Deus, o Redentor, o Messias, o Yeshua HaMashiach, estava vindo, era seu primo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e ali Deus estabelece um recomeço na sua trajetória de redenção da humanidade, e cumprindo também tudo aquilo que ele tinha prometido nas Sagradas Escrituras através dos profetas. Mas muitos não entenderam. O sistema religioso daquela época não compreendeu e não recebeu Jesus como Messias, como Salvador, porque havia um falso entendimento que Jesus viria e estabeleceria um reino semelhante ao reino davídico, que seria um reino terreno. Mas ele vem e diz: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus, e o reino dele é estabelecido no coração dos homens. E até aquele momento, aquele homem chamado Saulo estava movido pelo desejo de exterminar aqueles que eram do caminho, aqueles que ele entendia que fazia parte de uma seita. E ele pede autorização, e aqui nós vemos que ele era regido pela autorização, ele andava debaixo de um conhecimento de autoridade estabelecida dentro do Sinédrio, do judaísmo. Ele pede cartas para ir até Damasco, porque ele tinha ouvido que em Damasco estava se propagando essa fé. E ele vai no caminho para Damasco, junto com alguns que os seguiam. Ele no caminho tem essa experiência. E o texto diz que ao meio-dia ele tem uma experiência e uma luz bem forte se abate sobre ele, e ele cai no chão naquele momento, e ele perde a visão, e ele começa a indagar e perguntar, e o texto é bem claro: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O texto diz que ele ouve uma voz, depois de poder se deparar com aquela luz, com um resplendor que vem do céu. Ele ouve o seu nome e alguém dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que é um tempo normal para a humanidade, no sentido de nós podermos ter toda uma trajetória existencial. Nós temos os nossos planejamentos, nós temos as nossas organizações, as nossas agendas pessoais, às vezes as nossas agendas sociais, organizacionais, quando estamos inseridos num trabalho, numa organização, existe uma agenda, existe um script, isso é muito normal para nós. E a sociedade estava indo numa direção e, de repente, nós, como que uma luz ou como um algo que vem do céu, isso nos abate e nos coloca por terra. É como nós não soubéssemos o que faríamos depois disso. Ou muitos já sabem o que vão fazer. Eu penso que essa experiência de Saulo é determinante, foi determinante para que ele pudesse realinhar a sua trajetória de vida com aquilo que Deus tinha planejado para ele, e que sai de todo o planejamento que ele tinha. Ele era um homem bom, era alguém que na sua mente estava fazendo o que é certo. E nesse exato momento, a minha maior preocupação é que muitas pessoas estão esperando esse momento passar, esse momento onde há um descontrole geral, há uma desorganização geral, as autoridades, as pessoas não sabem o que vai acontecer depois, mas as pessoas já sabem o que elas querem.
voltar à normalidade para muitos deles fazerem o que já estavam fazendo. Houve uma experiência, eu não me recordo do país, que abriram as lojas, as lojas de marcas renomadas e eu ouvi uma neurocientista dizendo que quando ela ouviu esse relato, ela imaginava que as pessoas teriam uma conduta e uma postura diferente. Mas ela diz que as pessoas, assim que abriram essas lojas de grandes marcas, elas correram para essas lojas e compraram tudo e não sobrou nada instantaneamente, rapidamente. Eu penso que depois de tudo isso que está acontecendo, aqueles que continuarem vivos, e nós rogamos pela misericórdia de Deus, que Deus dê a você, a mim, a todos nós, a oportunidade de continuarmos vivendo, mas vivendo de uma maneira reorganizada. Às vezes nós achamos que estamos dentro de uma caminhada e de uma construção de vida que é o melhor para nós. É isso realmente que Deus aprova. Com certeza, Saulo, ele imaginava que aquilo que ele estava fazendo era certo, porque ele era zeloso da lei, era alguém que se expressava como temente a Deus, e o caminho dele era um caminho de exterminar qualquer um que se opusesse àquilo que ele entendia que era contrário ao propósito de Deus. Por isso, ele respirava o seu espírito, e a palavra respirar vem de pneuma, do seu espírito. O espírito dele era conduzido a uma direção, e ele não tinha ideia que o Deus Criador, o Deus que tinha dado vida para ele, queria colocá-lo numa nova direção, numa nova agenda, num novo propósito. Por isso que eu me proponho nesta noite, eu me propus a pensar com você na necessidade de nós termos uma reorganização existencial. Eu gosto muito de um filósofo que diz que por meio da nossa existência nós revelamos a nossa essência. Nós, a partir daquilo que nós fazemos, nós revelamos quem nós somos. E eu penso que esse momento desse encontro do humano com o divino, de Saulo, um homem que cresceu, que construiu um currículo religioso, alguém de um saber incomparável, alguém que se destacava entre os seus, alguém que já tinha toda uma trajetória de conquista. Deus entra na vida dele e impacta ele para que ele realinhe toda a sua direção de vida e faça com que essa vida seja construída não a partir do seu entendimento, mas a partir da luz e do resplendor da glória de Deus. Quantas vezes nós estamos como Saulo, se fosse como para o caminho de Damasco, e no nosso entendimento, o nosso projeto, a nossa agenda, nossas prioridades, tudo aquilo que a gente está fazendo está dentro daquilo que Deus agendou. Agora não importa mais a minha agenda, o meu planejamento, o seu planejamento. Agora nós temos que experimentar a iluminação, o resplendor da glória de Deus. E Romanos diz que os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado no Éden fez com que Adão perdesse essa comunhão, e ele perdesse essa construção de vida, de obediência, de submissão ao desígnio divino, a partir da presença e da glória de Deus. Essa reorganização existencial que esse texto nos permite pensar é para que nós possamos viver uma vida iluminados não pelo nosso entendimento, mas pela luz da glória de Deus, de maneira que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus, para o louvor, para a exaltação e para a honra de Deus. Pare de viver a vida a partir da sua agenda e das suas prioridades. Deixa Deus mostrar para você qual é o caminho dele, qual é o propósito, qual é a direção, aquilo que ele tem traçado para você. A Bíblia diz que Paulo tem essa experiência, e o texto diz resplendor de luz do céu. Em Atos 22:6, Paulo ele designa essa luz de grande luz.
E eu penso que nessa reorganização existencial, porque nós achamos que tinha uma vida organizada, sendo que nós estamos muitas vezes numa vida dentro da organização de um sistema mundano, corrupto, perverso, que nos afasta da grandeza de Deus e daquilo para qual fomos criados, para a dignidade de Deus, para a honra de Deus e para aquilo que Deus se satisfaz nisso. E essa luz é uma experiência iluminadora. Eu acho grande esse texto, porque fala de Deus se manifestando com uma luz do céu. E tudo que Deus começa na criação. Quando você tem um registro lá em Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz. A primeira coisa que Deus cria é luz. Em Atos 26, 13, Paulo nos diz que essa luz era mais resplandecente que o sol. E no meu pensar e no meu entendimento, isso é lindo, da gente poder entender o que Paulo estava querendo dizer. Olha, até então eu conhecia uma luz, até então eu vivia nos meus dias, nas minhas manhãs, iluminados pela luz criadas por Deus, mas a partir dessa experiência, eu tive uma experiência com a luz do próprio Deus, e é isso que Deus nos chama, para que possamos entender que depois que passar tudo isso, nós possamos nos reorganizar e abraçar só aquilo que é necessário e descartar tudo aquilo que às vezes a gente abraça e vai com tudo, e a nossa respiração, nosso esforço, a nossa força é com base nesse intento humano e que às vezes foge do reino de Deus. Quantos de nós estamos sendo governados por essa iluminação cósmica desse mundo corrompida, perversa, e que diz para nós os apetites que nós devemos ter, aquilo que nos falta, e nós vamos sendo conduzidos por essa iluminação, e essa iluminação está contaminada com a cegueira promovida pelo príncipe das trevas, porque esse mundo jaz no maligno, e nós não queremos viver a partir e reorganizar a nossa vida a partir desse mundo que jaz no maligno, mas nós queremos que a nossa vida seja reorganizada pela luz que vem do alto, de maneira que você possa entender que existe uma lâmpada dos céus, é a palavra de Deus. Por isso o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É quando você vive e você constrói a sua vida, não a partir dos seus projetos, não a partir das suas necessidades, não a partir daquilo que te satisfaz, mas a partir daquilo que satisfaz o Deus eterno, que te deu vida e que está permitindo que você respire ainda com o fôlego de vida que foi dado por Ele. Quantas pessoas morrendo agora por falta de fôlego de vida? Paulo, ele vivia para destruir, era movido pelo ódio, pelo desejo de arruinar com aqueles que ele entendia que eram opositores de Deus. Olhando para esse texto, no dizer de Paulo, aquela luz, ela ultrapassou em poder o próprio brilho do sol. Foi um fenômeno sobrenatural. Eu penso que tudo isso que está acontecendo na sociedade, na humanidade agora, é um fenômeno sobrenatural. Nunca aconteceu antes. E muitas coisas nós entendemos que Deus está permitindo que isso aconteça para não só chacoalhar as nações, não só mostrar que a humanidade, a ciência não é tudo que pensa, os intelectuais, os poderosos da terra não podem o que acham que podem, mas mais do que isso, realinhar aqueles que são deles para cumprir tudo aquilo que tem Ele escrito na agenda dele para a nossa vida. Nós precisamos agora nos conectar com a agenda de Deus. Esse é o tempo de Deus. Quando Jesus veio em Gálatas
A palavra diz que ele veio na plenitude dos tempos, e muitos não os reconheceram. Nós não podemos entender que tudo isso que está acontecendo é um tempo divino, é uma manifestação de Deus, e é um encontro do Deus que tem a face de amor, mas tem a face de justiça, se encontrando conosco e mostrando aquilo que ele é, aquilo que ele faz, aquilo que ele pode, e nos dando por misericórdia a graça de, no meio de tudo isso, sobrevivermos e reorganizarmos a nossa vida, não para nós, não para nossa glória, não para nossa honra, como disse o salmista: a Deus seja a glória, a Deus seja a honra, não a nós, Senhor, mas a glória seja dada a ti. Então, o que aconteceu com Saulo naquele momento? Saulo tem uma experiência e uma visão celestial foi dada a ele, daquela luz, daquele resplendor. Eu penso que eu e você precisamos, a partir de tudo isso, ter essa construção do nosso ser, de como eu vou ser, daquilo que eu vou fazer, atrelada a essa luz divina, essa lâmpada, que é a presença do Espírito Santo, nos guiando dentro do caminho de Deus, a partir da verdade de Deus e para a vida de Deus. O fluxo de luz foi tão intenso que sobrepôs a visão de Saulo da luz do sol. A luz dos céus brilhou de maneira abundante na vida de Saulo. E aí, nessa reorganização existencial, nesse encontro divino, esse encontro, eu vejo uma experiência iluminadora. A palavra do Senhor diz em Gênesis 3:6, como que Deus trabalha iluminando, dando vida, nos fazendo enxergar, mas por outro lado nós sabemos que Satanás trabalha também na nossa capacidade de ver, de enxergar, e ele trabalha para corromper a nossa visão. Precisamos ficar atentos, porque depois desse momento determinante da história da humanidade, nós podemos passar por tudo isso e continuar vivendo numa visão falida, arruinada e dissociada da glória, da majestade, do domínio e do controle de Deus. Gênesis capítulo 3, lá no Éden, versículo 6, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Preste bem atenção. O texto diz que a serpente desperta na mulher a capacidade de ver o que ela não tinha visto, e manifesta nela um desejo de poder ter aquilo que ainda ela não tinha, ou desfrutar daquilo. A mulher podia viver satisfeita em Deus, em tudo aquilo que Deus já tinha construído, criado e colocado à disposição. Mas como eu sei que Deus está trabalhando nesse tempo para abrir a visão de muitas pessoas e dar às pessoas um direcionamento para ter uma existência debaixo de uma comunhão com Deus, o príncipe das trevas, aquele que cega o entendimento, está trabalhando para que os seus olhos possam promover e projetar uma identidade que não tem nada a ver com uma vida reorganizada por Deus. No Éden, o que despertou o desejo na mulher foi a visão. Qual a sua visão? Qual é o seu planejamento? O que você tem pensado, idealizado, desejado? Quais são os seus anseios após essa pandemia? Quantas pessoas já estão pensando, depois que terminar isso, em movimentar tantas coisas, continuar com a vida do mesmo jeito, com a mesma agenda, voltar a fazer as mesmas coisas? Para aí! Deus parou Saulo, Deus interviu na vida de Saulo para reorganizar a existência de Saulo. Esse momento na terra, Deus quer reorganizar a sua existência, a minha existência, a existência da igreja que se denomina noiva de Deus. Quanta igreja que está existindo, mas existindo com base numa promessa que não vem de Deus. Quanta igreja que está existindo na mercantilização da fé. Quanta igreja que está negociando o sagrado. Nós precisamos nos reorganizar como estrutura
estrutura de Deus, como agência de Deus, como organização dos céus. Quantos lugares que estão intitulados Deus, mas não desfrutam da glória e da presença e da iluminação de Deus. Paulo estava ligado a um sistema religioso, Paulo estava ligado ao povo da aliança, mas o povo da aliança estava dissociado daquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Naquele tempo Deus estava enviando, estava cumprindo a sua palavra, que enviaria aquele que sobre ele estava o Espírito Santo, aquele que veio e foi ungido pelo Espírito Santo para dar vista ao cego, para dar audição àqueles que eram surdos, para fazer andar aqueles que eram paralíticos. E esse Deus continua se manifestando na terra, abrindo a minha e a sua visão para ter uma vida dentro do caminho dele. Gênesis 13:1. Preste bem atenção, irmãos, como essa questão de visão é determinante para a pessoa viver e no final da trajetória ela olhar para trás e fazer uma avaliação, fazer um levantamento e entender que ela viveu dentro daquilo que Deus gostaria. Esse jovem que está tendo essa experiência, esse momento é determinante para que no final da sua vida ele possa olhar para trás e dizer para um outro jovem que cresceu debaixo da batuta dele, que estava sendo preparado para dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. O jovem Timóteo, quando ele estava preso em Roma para ser decapitado, ele disse assim: olha, eu combati o bom combate, eu lutei a luta certa. A minha luta certa não foi perseguir os cristãos, a minha luta certa não foi viver a partir da minha agenda, a minha luta certa não foi viver para mim mesmo. Sabe por quê? Porque esse homem chega diante dos líderes e das autoridades de Jerusalém, da igreja, e ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Este momento que nós estamos tendo um encontro com Deus, não é para nós vivermos mais tendo a nossa vida como mais preciosa do que aquele que é mais precioso, que é a herança de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A reorganização existencial passa pela sua visão precisa desse encontro com Deus e de quem é Deus. Olha o que diz a Bíblia. E Satanás, ele sempre trabalhou em cima da visão das pessoas. Esse sistema falido, mundano, trabalha em cima da visão das pessoas. Quantos estão me ouvindo agora? Estão com tantos planejamentos. Escuta aqui, preste bem atenção. Deus está mudando a agenda deste mundo, e Ele quer que você submeta a sua agenda, rasgue a sua agenda e deixe a agenda dele prevalecer na sua vida. Olha o que diz Gênesis 13:1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, porque ele viu. Porque a visão que ele teve, que se ele fosse para aquela terra, para aquela campina, ele ia ter uma existência próspera, ele ia se dar muito melhor do que o tio. Você acha que não passou isso pela mente dele?
Perceba que lá no Éden, Eva olha, ela vê e ela entende que aquilo era bom, era melhor para ela. Da mesma maneira, nós vemos aqui Ló olhando para a campina e dizendo: é para lá que eu vou, eu sou esperto, eu sei o que é bom para mim, eu entendo o que é melhor para mim. E quantas pessoas estão nessa condição? Quando você lê todo esse texto, você vê depois que Abraão se aparta de Ló, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, olha para toda a terra, e onde você enxergar, conseguir enxergar, e muito mais isso do que isso, eu vou dar à tua descendência. Sabe que esse encontro reorganizacional da vida de Saulo faz com que ele tenha uma nova compreensão do caminho que ele deve tomar, da direção que ele deve se submeter. Nós olhamos aqui muitas vezes, e quantas vezes na vida nós fomos como Ló, tomamos decisões precipitadas, mas no nosso entendimento era uma decisão inteligente, era a melhor decisão que nós estávamos tomando, e depois as consequências foram danosas. E você que conhece a história, você entende, você vai compreender que essa decisão foi determinante para a destruição da sua família. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens. Quantas pessoas que não entenderem que nesse momento da intervenção divina na terra, se elas não reorganizarem a sua existência, não a partir da sua visão, não a partir daquilo que ela entende de vida, ela vai para a mesma direção, e ela vai ter o mesmo espírito e a mesma condução que Ló teve, que Eva teve. Mas Deus hoje, Ele está trazendo para você a oportunidade de buscar iluminação, direção. Não tenha pressa, espere aquilo que é de Deus para você, e deixe a agenda de Deus direcionar toda a sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, deixe o reino de Deus estabelecer a lei, as diretrizes, as normas para a sua conduta, que você não haja mais por você mesmo, mas que você haja debaixo da direção e da condução do Espírito Santo de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, vamos passar por situações que Deus planejou para nós, mas não seremos só pessoas que vão nessa trajetória humana, diante daquilo que Deus tem passado por nós, passar por lutas e dificuldade, como filhos de Deus, e como aqueles que estão vivendo dentro da trajetória de Deus. Um dia nós seremos recompensados na eternidade por isso. Ou você escolhe desfrutar daquilo que o mundo tem para você, ou você escolhe na sua reorganização existencial esperar aquilo que Deus tem para você. Ló não soube esperar. E aí o que aconteceu? A destruição, a falência dos seus projetos, dos seus planos pessoais. Quantas pessoas hoje estão amargando derrotas na vida, frustrações, decepções, porque um dia decidiram tomar uma decisão, tomar um caminho que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida. E eu gostaria de, nesta reorganização existencial, lembrar de um texto, como nós estamos trabalhando visão, e Saulo tem aquela experiência iluminadora. Eu quero lembrar de um texto do Antigo Testamento que está em Juízes capítulo 16, versículo 19. Diz assim a partir do versículo 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou o homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze, e girava eles em um moinho no cárcere. Sansão foi escolhido por Deus para ser um juiz. Sansão foi escolhido por Deus para viver dentro de uma existência organizada e dentro de uma finalidade, de um significado que pudesse honrar a Deus e pudesse abençoar o povo de Deus. Ele brincou com o inimigo. Não é tempo de brincarmos. Esse tempo que Deus está passando pela terra, Ele está mostrando a seriedade
da honra do nome dele, da sua palavra, daquilo que ele disse através dos profetas, através dos apóstolos, dos discípulos, que ele é Deus, que ele julga, que ele age com justiça. Sansão brincou e várias vezes foi brincando, até que chegou um momento que o inimigo se apossou dele, dominou ele, e a primeira coisa que o inimigo fez depois que tinha um controle sobre ele, foi arrancar os olhos de Sansão. Quantas pessoas ainda brincando, quantas pessoas fazendo planejamentos fora de tudo aquilo que Deus tinha arquitetado, planejado, idealizado para ela. Mas elas estão brincando, e aí ela perde a visão de Deus. E quando ela perde a visão de Deus, preste bem atenção que o texto diz que ele girava em um moinho no cárcere. Um exercício ministerial há mais de 20 anos. Eu vejo pessoas que perderam a visão, começaram na igreja, passaram por uma sala de criança, foram para os juniores, foram para o adolescente, para a juventude, viveram uma vida, observaram princípios até um determinado momento, mas depois perderam a visão que Deus tinha para elas, e elas, perdendo a visão, começaram a girar em círculos, girar em círculo, a vida dela não anda mais, não avança. Mas a primeira atitude que Satanás faz é cegar as pessoas, roubando a visão de Deus. Quantos de vocês que podem estar me ouvindo hoje, e Deus quer que você faça uma avaliação, a visão que você tem para a sua vida é uma visão que vem de Deus? Isaías 35:5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos. Promessa messiânica. Deus quer curar a sua igreja, Deus quer curar pastores, líderes, igrejas, pessoas, famílias, esposo, esposa, jovens. Da maior cegueira da humanidade é não ter visão espiritual para a vida, e a promessa de quando viria o Messias, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. É uma promessa messiânica. Deus quer abrir o meu olho, os meus olhos, quer abrir os seus olhos, Deus quer abrir os nossos ouvidos, Deus quer nos fazer andar, não no nosso caminho, não de acordo com aquilo que nós traçamos para nós, mas de acordo com aquilo que Ele planejou. Deus tem um caminho para você, no seu casamento, na sua profissão, na sua vocação, na sua vida ministerial, na sua família. É um caminho sagrado, é um caminho santo, é um caminho puro, é um caminho de justiça, é um caminho de temor a Deus, é um caminho de aprovação divina. Não saia desse caminho, porque quem não anda no caminho de Deus não vive a verdade de Deus, e quem não vive dentro da verdade de Deus vive no engano, e às vezes até envolvido com as coisas de Deus. Paulo pediu cartas para ir para Damasco, achando que ele estava fazendo a coisa certa e aquilo que Deus aprovava. Quantos de vocês que me ouvem hoje estão fazendo coisas no nome de Deus, mas não estão agradando a Deus? Deus chama para Ele poder encontrar em você quebrantamento, e alguém que se dobra diante da presença de Deus e diz assim: Deus, reorganiza a minha vida, reorganiza a minha vida, reorganiza a minha vida. E Deus só pode reorganizar a sua vida se Ele abrir os seus olhos, se Ele abrir os seus ouvidos, e se Ele fazer você, que muitas vezes está como um paralítico, como um coxo, como alguém imobilizado, andando em círculo. Deus quer mudar a sua forma de viver, e Ele quer abrir a sua visão, Ele quer dar para você sensibilidade auditiva, e Ele quer fazer você andar dentro do desígnio dEle nessa terra. É tempo de reorganização existencial, e Deus entra aí na sua casa. Deus quer reorganizar o seu casamento, Deus quer reorganizar as suas finanças, Deus quer reorganizar o seu interior, a sua alma, e Deus quer fazer tudo isso iluminando a sua vida de tal maneira que o encontro com Cristo seja determinante para que Ele possa dizer para você qual o caminho que você pode seguir. Segundo Reis 6,15, é uma experiência relatada, registrada, do profeta Eliseu, que diz o seguinte: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco
os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui nós temos Eliseu, o profeta, pedindo para que Deus abrisse os olhos do seu moço, porque ele tinha visto somente o inimigo. E quantas pessoas neste momento só estão enxergando a morte, só estão enxergando o vírus, só estão enxergando o mal. Deus que quer que você abra os seus olhos neste momento e enxergue essa situação. E o Deus que você serve, ele é real. Os anjos do Senhor estão militando pela sua causa, para proteger, para guardar você. Quando eu passei por essa experiência junto com a minha esposa, teve um dia que Deus me levantou e disse assim: sai marchando dessa casa, em cada porta e no terreno. E eu marchava. Enquanto eu marchava, Deus dizia: os meus anjos estão aqui. Não somente falava para mim, mas Deus usou profetas, porque Deus continua falando na terra e dizendo assim: a sua casa está cercada pelos anjos de Deus. Talvez você é um servo de Deus, é alguém da fé, mas os seus olhos estão espirituais, estão cegos para enxergar o reino celestial militando em seu favor. Nós não tombaremos nessa terra se o nosso Deus não permitir. Pode ser Covid, pode ser qualquer outra enfermidade, a nossa vida só tomba e nós só cessaremos a nossa existência se o Deus, dono da vida, permitir isso. Por isso eu peço que o Espírito de Deus agora trabalhe na sua vida e abra os seus olhos espirituais, para que você tenha a visão de Deus, a sua visão seja aberta e que você construa a sua existência. Certo que quando você se submete à agenda de Deus e aquilo que Deus tem para você, os anjos do Senhor estão ao seu redor, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então sabemos que quando nós estamos no caminho de Deus, não tem demônio, não tem vírus, não tem enfermidade, não tem doença, não importa a doença que for, mas tem um Deus nos guardando e nos protegendo. É o Deus de Isaías 43 que diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelas águas, elas não te submergerão, quando passares pelos rios, eles não vão te afogar, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Abra a tua visão espiritual e viva a partir do Deus de Daniel, que fechou a boca dos leões, e viva a partir do Deus de Ananias, Misael e Azarias, e viva a partir do Deus de Saulo, que entrou na vida de Saulo e abriu a visão de Saulo, não para fazer mais o que ele achava que deveria fazer e que estava fazendo, que era a vontade de Deus, mas para fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer, de acordo com a vontade dele. E aí eu finalizo com esse versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Sabe o que aconteceu naquele encontro divino? A luz da glória de Cristo se manifestou a alguém que estava indo por um caminho que não era o caminho de Deus, indo para um propósito que não era o propósito de Deus, desejando fazer algo que ele entendia que era de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. E o meu desejo é que nesta noite a luz da glória de Deus entre aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e resplandeça sobre a sua vida. E o texto diz assim, que a imagem de Deus, o evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo. Cristo é a imagem de Deus, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Encontros divinos que manifestam o resplendor da glória de Deus nos dá a condição de termos o nosso coração iluminados por Deus. Salomão diz que as saídas da vida procedem
do coração. Que depois que tudo isso terminar, depois que tudo isso passar, e que você começar uma nova trajetória existencial, não comece mais a partir dos seus olhos, não comece mais a partir dos desejos do seu coração, mas comece a partir da iluminação de Deus, a partir do evangelho resplandecente de Deus e a partir daquilo que Cristo tem para você. Hoje eu trabalhei primeiro nessa reorganização existencial, a visão de Deus, olhando para Deus e vivendo a vida a partir de Deus. E eu convido você, no próximo culto, a reconstruir e reorganizar a sua existência, olhando para dentro de você. E eu quero trabalhar isso com você, a necessidade de olharmos para dentro de nós. E vamos nos surpreender com quantas coisas que tem abrigados no nosso coração. Nós vamos cantar mais um cântico. A irmã Rafaela, junto com o Mola aí, vai cantar mais um cântico. E no final, eu estarei orando por você. Fique aí, não vá. Não saia daí. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos e pra ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Essa é a melhor decisão que podemos tomar. Entregar tudo a Jesus, nosso Senhor. Ele sabe o que melhor fazer. Daniele, nosso abraço para Daniele, está pedindo oração para sua mãe que está internada, com líquido no pulmão. Orar também pelos nossos irmãos, quantos irmãos aí testando positivo, outros irmãos já melhorando, saindo das enfermarias, do hospital, outros saindo da UTI, louvado seja Deus por isso. Então vamos orar, incline a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, por podermos, ó Deus, ter registro dos feitos do Senhor, ó Deus, na vida de tantos servos do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ficou registrado esse momento na vida de Saulo. E a partir, ó Deus, daquele momento o Senhor começou a conduzi-lo para um caminho de expansão do evangelho, do cristianismo,
e de obediência e submissão ao projeto do Senhor para a vida dele. Seja assim na nossa vida, ó Pai. Quantos de nós estamos, ó Deus, ou estávamos com uma agenda que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor gostaria para nós? Quantas coisas que estamos fazendo, abraçando, quantas ocupações que nós, às vezes, empreendemos, desejamos e achamos que isso é melhor para nós e não tem nada a ver com o Senhor. Ó Deus, Saulo achava que aquilo era do Senhor para ele, mas o Senhor tinha algo muito melhor, de maneira que o Senhor o conduziu por toda uma trajetória, como instrumento escolhido para fazer a tua obra. Quantos instrumentos escolhidos o Senhor tem, ó Pai, que estão aqui na igreja, que estão, ó Deus, aí nos assistindo. E quando eu falo aqui na igreja, não nos cultos presenciais, mas os irmãos que estão aqui, ó Deus, louvando, trabalhando no marketing, ó Pai, trabalhando na intercessão, todos nós estamos dentro do plano, ó Deus, do Senhor, de podermos ser discípulos de Cristo, pregadores da tua palavra. Sejamos, ó Deus, realmente aquilo que o Senhor nos fez para ser. Que o Senhor nos reorganize na nossa forma de ser neste mundo. E que a nossa existência seja, ó Deus, revelada ao mundo como algo compartilhado a partir da essência do Senhor em nós. Pai, eu coloco diante do Senhor a Daniele, que pede oração pela sua mãe. Que o Senhor possa restaurar os seus pulmões, restaurar a sua saúde. E tantos irmãos, tantas pessoas, ó Deus, que neste momento estão lutando contra esse vírus, contra a bactéria, estão, ó Deus, precisando da intervenção do Senhor, da operação do Senhor, usando também os medicamentos que estão sendo, ó Deus, ingeridos, que estão sendo injetados no organismo do teu povo, que eles possam, ó Deus, fazer efeito. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos cura, e nós declaramos, ó Deus, que o teu povo vai glorificar e exaltar o teu nome do Senhor. Aonde tiver uma Gerar, onde tiver um campus da Gerar, onde tiver uma pessoa nos ouvindo, onde tiver um ente querido dessa pessoa, ó Deus, agora, precisando do milagre do Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua misericórdia, que o Senhor entre, ó Deus, nessa vida, entre, ó Deus, no sistema sanguíneo, respiratório, cardiovascular, e, ó Deus, restabeleça a saúde, mas que todos, ó Deus, em plena saúde, em boa saúde, possam, ó Deus, permitir que o Senhor reorganize a forma deles viver, que haja, ó Deus, salvação, que haja, ó Deus, despertamento, avivamento na tua igreja, que o teu povo, ó Deus, possa ser realiado com uma igreja pura, santa, viva, uma igreja cheia do poder de Deus, ó Pai, que o Senhor levante uma igreja, ó Pai, que seja uma igreja que marche militando, ó Deus, certa, que a vitória é do Senhor Jesus, debaixo do senhorio de Cristo, Pai. Se tem alguém, ó Deus, que neste momento, ó Deus, está nos assistindo, está tomado, ó Deus, pela depressão, pelo medo, pelo desânimo, que essa pessoa agora, ó Deus, seja visitada pelo anjo do Senhor, pela glória do Senhor, e que essa pessoa agora, em nome de Jesus, seja curada emocionalmente, seja restaurada psicologicamente, porque o Senhor é Deus que age, e o Senhor nos deu autoridade para expulsar, para curar, para repreender todo mal, e na autoridade do Senhor Jesus, como pastor, como profeta, eu profetizo agora cura sobre essas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, levante essas pessoas ainda, para continuar uma trajetória aqui, e uma trajetória abençoada e de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, e dê, ó Deus, uma noite de descanso, debaixo da paz e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Domingo, 18 horas, estaremos juntos. Aos membros da Gerar, daqui um dia, vai orando, nós estamos aí trabalhando, e eu gostaria de lançar um desafio para você. Nos abençoe, você sabe que o pastor, nós somos muito tranquilo e muito bíblico nisso, mas nós estamos com um desafio. E o desafio que Deus tem plantado no meu coração, eu estou orando de madrugada à noite, entrando nos montes, nos matos, declarando e profetizando a conquista, porque Deus tem grandes coisas para fazer, eu creio nisso. Depois desse tempo, um grande avivamento, uma grande colheita de almas, formação de líderes, o centro de formação infantil e tantas outras coisas que Deus tem planejado. Mas como nós estamos ali debaixo daquelas duas tendas, e quando nós estávamos nos cultos presenciais ali, já tinha muita
muita gente para fora, mesmo depois que nós separamos adolescentes, criança, nós agora já temos que voltar para debaixo do ginásio poliesportivo. E aí eu estou desafiando você. Eu desafio você a fazer parte disso. Pergunta para Deus, faça uma oração. Deus, como eu posso ajudar? Está lá, irmãos, já estão os pré-moldados lá, mas nós precisamos cobrir aquele espaço e precisamos também colocar o piso. E aí eu estou desafiando você, você que é da Gerar, e você que não é da Gerar e quer contribuir, você pode fazer o depósito, você tem aí as contas que a igreja tem, e depois você pode mandar para nós, via Facebook, aí dando um comunicado, ou entrando nas linhas de comunicação da igreja, no Zap, que tem aí dos missionários, e passar para nós o comprovante para que nós possamos fazer o registro na tesouraria. Novo desafio da Gerar, cobertura, vamos voltar, vem aí, vamos voltar, mas nós já vamos voltar debaixo lá do ginásio poliesportivo, e vem outras coisas aí, porque Deus está abrindo o céu está aberto, melhor dizendo, sobre a Gerar. Então, a partir de hoje, essa pergunta para Deus, Deus, quanto eu posso contribuir? Quanta gente se convertendo, graças a Deus, meus irmãos. Agora nós estamos aqui, tem um grupo da Adonep lá, já tem pessoas para ser batizadas, que aceitaram Jesus agora, nessa última semana. Deus já está trabalhando, irmãos. Ontem, uma alegria, eu estava saindo de lá, depois do encontro de oração com o pessoal da Adonep, logo em seguida já estava chegando irmãos da igreja para orar, lá na tenda da oração. Aquele espaço é para nós orarmos mesmo. Então, estou desafiando você, com muito amor no coração, contribui com esse novo desafio da Gerar, cobertura e o piso do ginásio poliesportivo. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Só para dizer que o ginásio poliesportivo inicialmente será usado para templo, né, com espaço de 25 por 40, então vai ser usado para templo, mas depois nós teremos o templo oficial. Um beijo no coração, fica na graça e na paz do Senhor. Até domingo, varão. Tamo junto.